Hoje a gente vai fazer um experimento, vamos tentar fazer o almoço já de manhã junto com o café da manhã. Agora são umas 9 horas. Então o nosso café da manhã a gente sempre faz no gás, lá em cima. E o almoço sempre aqui no fogão a lenha. Aí a gente está pensando uma maneira de otimizar os recursos. Então deixar de usar aquele fogão lá de cima para fazer tudo aqui no fogão a lenha. E é isso, não compensaria pra gente acender o fogão a lenha 2 vezes no dia, ou seja, fazer isso de manhã para fazer o café da manhã e depois isso na hora do almoço, porque a gente acaba levando bastante tempo mesmo. O almoço ele leva mais ou menos umas 2 horas para ficar pronto. E até tem muita coisa para colher, daí a gente vai, colhe, traz, descasca e já prepara, como o exemplo da mandioca, né? Então vamos tentar compilar tudo isso num único momento, é um teste, não sabemos o que é que vai dar, se é que vai dar certo isso. E você já parou para pensar alguma vez, para questionar essa questão dos horários de alimentação, por exemplo? A gente não tem o costume de questionar isso. Eu não tinha, mas a gente começou a pensar sobre isso e nos questionar mesmo. Mas por que o café da manhã tem que ser nesse horário e desse jeito tradicional? Por que o almoço tem que ser meio-dia? Por que eu não posso inverter isso, né? Trazer o almoço para de manhã, o café da manhã para tarde, enfim. Fica aí uma reflexão. Folha seca de coqueiro é incrível para iniciar fogo. E às vezes começar o almoço 9 horas nem parece ser tão cedo para você, mas para nós é, porque a gente sempre almoça bem tarde. A gente também toma café da manhã tarde, né? A gente tenta fazer o jejum intermitente. Então a gente costuma tomar café da manhã lá pelas 10, 10 e meia, sempre comendo muita banana e também comendo muito mamão. Depois a gente começa a preparar o almoço lá pelas 2 horas, ele vai ficar pronto umas 3 e meia, 15 para as 4, assim. Então, pra gente estar fazendo o almoço agora às 9 é um pulo, um salto bem grande. Não sei se você sabe o que é jejum intermitente, mas é uma técnica bem interessante, vale a pena experimentar para ver se você se adapta a isso ou não, se você gosta ou não, se você sente mudanças no corpo ou não. Mas a gente tem gostado sim. Então a gente tenta ficar de 12 a 16 horas de jejum de um dia para o outro. Então a gente acaba almoçando tarde e depois à noite já não come mais nada, só come no outro dia. Isso facilita muito esse processo. E você já tentou fazer um jejum intermitente desse jeito, de 12 a 16 horas sem comer? Vale a pena, hein? O fogo já está indo bem, ó. Agora a primeira parte do almoço é começar a mexer com as coisas que levam mais tempo para cozinhar. Adiantar elas. Então começamos pelas mandiocas. E o jejum também é um processo bem legal para a limpeza do corpo, porque pelos estudos que a gente tem tendo, a gente percebe que o corpo precisa também de um tempo sem estar trabalhando na digestão, ele precisa fazer a limpeza geral do corpo. Então com esse período de jejum de 12 a 16 horas, o corpo tem aí um espacinho para trabalhar, regular as coisas e limpar o que tem que ser limpado. Ó, essa aqui tá saindo bonita, hein? Vamos ver. Ó, quase. E outra técnica da mandioca é tentar descascar sem sujar tanto, porque depois você tem que lavar, né? Para não sujar a mandioca aí no finalzinho, apoia aqui, ó. Que vale é não sujar. Que coisa mais linda. E outra regra nossa aqui é já fazer bastante para render. Então, enquanto a mandioca ali vai cozinhando, a gente já começa o café da manhã. Aqui é como na viagem, né? Na verdade é bem parecido, a gente usa a aveia em flocos média e mais a farinha de milho, o fubá, né? Então esse fubá a gente ainda encontrou orgânico de uns produtores aqui perto. É uma benção ter isso aqui. E até tem um podcast bem interessante sobre alimentação que eu venho escutando muito, se chama Prato Cheio. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem um capítulo bem interessante que ele traz essa questão da força de grandes empresas para tornar, por exemplo, o café da manhã ser o que ele é, ter cereais, ter iogurte, porque isso, de certa forma, fez com que eles vendessem e produzissem mais. Então, até onde todos esses padrões de horários que a gente costuma seguir e nem questiona,
é da gente mesmo ou vem da indústria querendo que a gente se adeque a esse padrão para gerar mais consumo e dinheiro para eles. Além do fubá e da aveia, dá para estar pondo mais coisa o que tiver, né? Então nós temos aqui semente de girassol e chia, também vão para mistura. E além de banana, que temos muita banana. Para dissolver bem a farinha, não ficar com aqueles bolotas, é sempre bom colocar água fresca mesmo. Água morna não, água fresca, da torneira. Uma vez o Pete fez aqui uma polenta, então ele tentou diluir a farinha, só que a água estava quente, aí virou umas bolotas assim, meu Deus, foi difícil. Então, estava seguindo uma receita e a receita falava: em água fervendo, coloque a farinha. Aí que coloquei a farinha, comecei a dissolver ela, mas isso que aí começou a ficar bolas, né? Mas a receita fala isso. Sim, a comida dos doguinhos, sempre feita aqui junto no fogão a lenha. E ultimamente eles têm comido bastante mandioca e abóbora. Quando a gente percebe que eles estão meio enjoados disso, a gente dá um pouquinho de ração para eles. Olha lá, tá quase dormindo. No último vídeo, a gente mostrou a nossa casinha minimalista aqui no mato, na agrofloresta. E teve duas questões que a gente não falou no vídeo e muitas pessoas perguntaram. E a primeira questão é que a gente não falou onde a gente está. Muitas pessoas perguntaram que lugar que fica esse sítio. E fica em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. E a segunda questão é sobre essa área, de quem que é essa terra que a gente está cuidando, essas mudas de árvores, essa comida que a gente está plantando. Então, esse sítio aqui é da minha família. Uma vez a gente produzia leite, tinha porco, e agora a gente está pondo a mão na massa aqui, plantando umas árvores para fazer agrofloresta. Ali temos uma geladeira que é a nossa despensa. Vou pegar umas farinhas pra gente fazer a nossa farofa. Inclusive tem um vídeo que a gente fez mostrando todo esse espaço, contando como é que funciona essa nossa cozinha aberta, que também é a minha casa, a minha barraca tá lá. E claro que é uma farofinha de banana, aproveitar esse recurso que a gente tem em abundância. E a mandioca já tá ali, ó. E esse vídeo sobre esse espaço ficou bem maneiro, porque a gente trouxe um pouco dessa nossa visão de simplicidade mesmo, que a gente com o tempo vem dificultando as coisas, aumentando a complexidade, e essa complexidade acaba muitas vezes desanimando. Então para nós, quanto mais simples, mais fácil de cuidar, de manter e de guardar esse tempo que sobrou para fazer coisas que fazem mais sentido pra gente. O café da manhã já tá pronto, ó, mingauzinho de aveia, nossa, então além do nosso mingau, temos mamão e nossas bananinhas, que são mais do que especial. Já dá um super café da manhã, na nossa opinião. Então já passaram aí mais ou menos 1h30 e basicamente o almoço já está pronto. A mandioca já quase cozinhou, faltam uns 5 minutos, eu já vou tirar e deixar ela aí terminando de cozinhar sozinha. Sim, a gente até poderia já almoçar agora às 10h30 da manhã, mas a gente prefere almoçar mais tarde mesmo. Então o que a gente vai fazer? Já preparamos o café da manhã aqui junto, vamos tomar café agora e lá pra tarde, lá às 3, 4 da tarde a gente almoça e já fecha aí as refeições do dia. Tem uma árvore, um pé de maracujá que tá nascendo maracujá agora. Nem esperava, a gente plantou na beira do mato e não achou que ia produzir. Então agora dando uma analisada, né, me pareceu que agilizou o processo, assim, deu para fazer tudo que tinha que fazer de uma maneira mais ágil assim. E claro que outra coisa que ajuda muito, muito mesmo é que a gente vive aqui em comunidade, então tem várias pessoas, horas mais, horas menos, mas a gente sempre se ajuda muito e isso facilita demais, porque às vezes uma tarefa que poderia ser um trabalho ou se tornar alguma coisa meio chata, meio pesada, aquela coisa que você vai empurrando, em grupo fica muito mais fácil, a gente se anima mesmo e as coisas viram uma diversão. Então essa aqui é a nossa abóbora com batata doce. Então agora o rango do almoço tá no jeito, né? A farofa com banana, nossa mandioca e abóbora. Só falta a salada que a gente faz na hora. Mas no momento, né? A preocupação agora é o café.
Outra coisa que a gente tem aqui no nosso café da manhã não é iogurte, não. É o kefir, um probiótico. Isso aqui faz muito bem para a saúde. A Ana, ela tá dando aula, ela tá trabalhando como professora de inglês desde que começou a pandemia. E aí ela vai na terça-feira de bike pra cidade, dá uns 30 km até lá, depois retorna na quinta-feira à noite. Aí os outros dias ela passa aqui com a gente. O kefir tem esses, ajuda na flora intestinal, tem esses bacilos, né? São bactérias benéficas para o intestino. Já fizemos esse teste aí, foi, na minha opinião, bem legal. Eu acho que a gente conseguiu otimizar um pouco o tempo e já concentrar as atividades para também otimizar os recursos, né? Então o fogão ali, já encerramos a atividade dele por hoje. E como não tá dando para viajar ainda, seguimos aqui parados no interior do Paraná, a gente vai tentar fazer uns vídeos diferentes, uns vídeos trazendo essa vivência que a gente tá tendo aqui, que de certa forma é parecido com estar viajando. Só que a gente não tá com a bicicleta na estrada, mas tá viajando aqui no sítio, aprendendo muito e expandindo mundos do jeito que dá, né? Então acho que esse é o recado e esperamos que você goste também desse novo jeito aí que a gente vai estar tentando trazer aqui pra você. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, que o like é muito importante. Assim o YouTube entende que esse vídeo foi relevante e ele vai poder partilhar para mais e mais pessoas. Independente se esse teste que a gente fez aqui de fazer o almoço junto com o café da manhã der certo ou não, a grande questão é se questionar, é começar a olhar para esses padrões, para esses hábitos que a gente muitas vezes segue e nem olha direito, não pensa, só faz. Então, um exemplo de sempre tomar o café da manhã cedo, ou que essa é a refeição mais importante do dia, será? Ou temos que usar determinada roupa, ou falar, agir de tal jeito. E não necessariamente, na verdade a gente tem que aprender a fazer o que faz sentido pra gente. E para isso, pra gente entender o que faz sentido pra gente, é fundamental a gente questionar todos esses padrões. Então uma boa dica é sempre prestar atenção nessas coisas e fazer teste, mudar, estudar também é uma chave bem importante. Avante!